Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. E antes de iniciarmos esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro. Então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo importante, vamos falar de um assunto muito legal, mas antes, sempre começando com o caso concreto. Exato. João, conta pra gente aí, o que você tem de caso concreto? Pois é, eu fui procurado por uma amiga, querida amiga advogada, que ela estava assessorando uma família, que eles tinham uma empresa, né, eram sócios de uma empresa, e eles queriam fazer uma doação de um bem que pertencia à empresa para um dos sócios, né? E ela procurou um outro cartório aqui no Distrito Federal e foi erroneamente informada de que a empresa não poderia doar um bem que pertencia ao acervo patrimonial daquela empresa para um dos próprios sócios, né? E aí ela me procurou para tratar desse tema, que é um tema muito interessante, que muitas vezes as pessoas confundem, né? A personalidade da pessoa jurídica com a personalidade da pessoa física, né? Então, o caso concreto foi esse, né, que ela nos trouxe como uma demanda de fazer uma transferência de um bem que pertencia à empresa para um dos sócios. Legal. Talvez essa dúvida, né, João, pode ser assim, é o único imóvel da empresa, será que pode doar a integralidade? Pode ter sido a dúvida também da pessoa que deu essa informação, né? E eu acho assim, né, Felipe, como o João bem pontuou, as pessoas têm muita dificuldade de compreender que a empresa tem personalidade jurídica própria. Né? Então, às vezes ela fala, a empresa é a mesma coisa que os sócios e tal. Então, eu acho esse tema muito interessante, sim, né? Sim. Porque independente de ser o patrimônio único ou não, a gente tem que identificar se a empresa pode ou não transferir patrimônio para o sócio, mas não só isso. O que é uma empresa? Exato. Então, acho que o assunto hoje, para que a gente possa abordar de forma mais completa, é o papel dos sócios nas empresas. Bom, meus amigos, então falar de empresa, eu acho que a gente tem que voltar ao início para poder falar um pouquinho sobre como se constitui uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Sim. Agora vamos falar da pessoa jurídica empresária, aquela que tem como intuito exercer atividade comercial com fim lucrativo. Que são as mais comuns, né, Virgílio? Aquela que a pessoa quer montar uma loja, quer montar um comércio, né? Uma padaria, algo para ter lucro, né? Eu acho que essa é a empresa que é a mais comum e a mais usual no Brasil. Exatamente, né? Que é a sociedade limitada, né? Que a gente ouve muito falar, sociedade limitada. Existem vários tipos, né, Felipe? Sim, existem as SAs, né? Que são as sociedades anônimas. Essas podem ter capital fechado, capital aberto. E aí vai depender realmente da própria Constituição, do estatuto, o que prega ou não a sociedade, né? Nesse caso, a sociedade empresária. E outras também aí que, enfim, aí existe a empresa também individual de responsabilidade limitada. Então, na verdade, você tem que, nessa condição de você montar uma empresa, constituir uma empresa, seria bom você realmente bater um papo aí com um advogado ou com um contador para saber qual das que você realmente tem as opções é que vai encaixar no seu perfil. Porque o tipo de sociedade vai depender do objeto do negócio que vai ser realizado. Exatamente. Né? Por exemplo, uma SA, que é uma sociedade anônima, normalmente envolve empresas maiores, ela tem uma maior complexidade documental, de gestão, né? Se ela for listada na bolsa, então, que é de capital aberto, é mais complexa ainda. Exatamente. Uma IRELI, né? Que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ela tem uma finalidade. Uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, tem outra finalidade. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa a se definir, como o Felipe bem colocou, é qual é o negócio que eu vou exercer, né? O meu empreendimento trata de quê? É uma lojinha de calçado infantil. Será que vale a pena abrir uma SA para isso? Exato. Com certeza não, né? Um negócio menorzinho e tal. Então, consultar um contador, primeira dica, consultar um advogado, segunda dica. Exatamente. Como é que se constitui uma empresa, João? Pois é, o primeiro passo, né, quando você identifica o tipo de empresa que você vai formar, é saber quais são os requisitos básicos para aquela formação. Mas acho que a gente deve falar especificamente da limitada, que é o que é mais comum e usual. Então, essa empresa, ela tem uma junta comercial, né, que ela é ali estadual. O estado tem uma regulamentação, então é onde ficam depositados todos os atos constitutivos daquela empresa. E ela tem que ter um contrato social. Então, esses sócios se reúnem,
eles definem quais serão as cláusulas e condições da formação daquela empresa, daquela personalidade jurídica, colocam isso no papel através do auxílio de um advogado ou de um contador, documentam isso e preparam todas as condições que vão constar naquela relação empresarial. E diante dessa formação, eles têm que levar isso a registro na junta comercial para que a junta comercial valide todas aquelas informações. É o contrato de constituição empresarial, né? Exato. É justamente o nascimento da empresa. Ou seja, ela só realmente nascerá, digamos assim, só passará a existir quando do registro desse contrato, que nada mais é do que a Constituição, que o João Henrique falou, na junta comercial estadual. Exatamente. A obtenção do CNPJ também é uma exigência, Sim, né? também. Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é obtido junto à Receita Federal. Para que isso? Para que a questão tributária, para que a questão de impostos seja toda bem gerenciada. E essa empresa tenha uma identidade. Guardando as devidas proporções, né, Vigília? É a mesma coisa do nascimento, né? Você faz o registro do nascimento, né? A criança passa a existir no mundo jurídico. Mas no mundo fiscal ela passa a ter registro quando se cria o CPF, né? A empresa é a mesma coisa, ela, a partir do momento que registra na junta comercial, ela passa a existir no mundo jurídico, porém ela precisa do cadastro fiscal ali, que é o CNPJ, para as relações comerciais. Enfim, Perfeito. E essa metáfora é muito boa, né, João? Porque o nascimento da pessoa jurídica é mal compreendido por muitas pessoas. Aquilo que a gente estava falando no começo da conversa. As pessoas confundem a empresa com os sócios. Só que a empresa tem vida própria. Exato. Se os sócios morrerem, essa empresa não morreu. É interessante pensar nisso. Sim, né? sim. Isso é o que explica, por exemplo, empresas centenárias. A empresa tem 200 anos, né? 150 anos. Os fundadores já morreram há muito tempo e a pessoa jurídica continua existindo. Exatamente. Obviamente que há uma lei para regular toda essa questão sucessória, né, das cotas sociais e tal, mas o fato é que a empresa é uma pessoa diferente do sócio. E agora eu queria aqui abordar rapidamente por que criaram as empresas, né? Imagine que você constrói um patrimônio, pessoa física, você, de R$500 mil. Imagina que você não abrisse uma empresa, você fosse exercer uma atividade econômica, se lançar a uma atividade empreendedora e desse errado. Então você, pessoa física, estaria sujeito a perder todo o seu patrimônio que você levou uma vida para construir, para empreender. Pensando nisso, lá atrás, o legislador previu o seguinte, olha, vamos criar uma outra instituição que não vai se confundir com você, sócio, para que você possa empreender. Se der errado, o seu patrimônio de sócio, pessoa física, está preservado. O da empresa não. A empresa responderá pelo seu patrimônio. Mas vejam, isso é um incentivo para o empreendedorismo. Exato. É por isso que a responsabilidade ela é limitada. Limitada, né? Exatamente. Engraçado você contou esse exemplo, né? E me fez lembrar exatamente do livro do Harari, o Sapiens. Sim. Que ele fala exatamente sobre essas questões que você acabaram de falar. Exato. Porque senão quem que se lançaria? Quem que empreenderia se sabendo que se der errado meu empreendimento eu vou perder todo o meu patrimônio. Exatamente. Então você cria uma figura jurídica que obviamente, né, é uma abstração, que é a pessoa jurídica, que não tem nada a ver com você. Então o patrimônio dela é que responderá pelas dívidas. É uma espécie de blindagem do seu patrimônio particular. Para incentivar o empreendedorismo. Sabemos que é óbvio que nós vamos entrar nessa seara, porque é um tema para outro vídeo, mas existem também exceções a essa regra, né? Em alguns casos, o patrimônio do sócio pode ser atingido desde que atenda alguns requisitos, né? Que é a desconstituição da personalidade jurídica da empresa. Então, existem alguns casos que o sócio pode sim responder pelo patrimônio com o patrimônio pessoal, mas são casos muito específicos, né? Principalmente se agir muito com dolo, pontuais, né, João? Sem dúvida. Com intuito fraudulento. Exato, né? Então, a desconsideração da personalidade jurídica é exatamente para hipóteses excepcionais. Um negócio mal sucedido, onde não houve má fé dos sócios, ele jamais vai atingir o patrimônio do sócio. Né? Bom, a gente falou aqui de contrato social, vamos falar um pouquinho do papel de cada sócio na empresa. Vamos falar do que é o sócio administrador, por exemplo. Os sócios, por exemplo, cada qual vai investir ali um patrimônio na empresa e ele terá ali as suas cotas de participação. Perfeito. Cada cota você pode, elas são nominativas, né? Você vai elencar um valor, né? Atribuir um valor a determinadas cotas. A título de exemplo, normalmente se coloca R$1 a cada cota, né? Para facilitar ali até a própria matemática. E existe a figura do sócio administrador.
que é aquele que gerencia a pessoa jurídica. Que nem precisa ser Ser sócio. sócio, é. Exatamente. Né? É porque é interessante isso, né, Felipe? Vamos supor aqui que você cria uma pessoa jurídica, uma empresa, com 100 cotas de R$1 cada uma, só para facilitar aqui a matemática, né? Aí você tem um sócio majoritário que tem 70 cotas, né? E você tem um sócio minoritário que tem 30, e você tem um administrador não sócio que não sequer integra a sociedade. Alheio, né? Mas é quem responde pelo negócio, né, que representa aquela empresa ativa e passivamente na justiça, nos órgãos públicos, mas ele tem limitações, né, João? Ele não pode fazer qualquer coisa, né? E nem agir como sócio, né? Ele só pode exercer as funções que forem atribuídas pelo sócio, principalmente no contrato social, né? No contrato de constituição daquela empresa. Então, naquele contrato vai ter toda a disposição do que o administrador pode e o que não pode. Legal. Geralmente, como via de regra, o administrador ele nunca pode, sozinho, vender bens, patrimônio da empresa, ele não pode contrair empréstimo sem a anuência dos outros sócios, dos sócios, né? Então existem limites para isso, né? Para Gravar bens, né? Por exemplo, com hipoteca, alguma certo. situação nesse sentido. E tem uma questão muito interessante, né? Que é o objetivo social. Exato. Toda empresa tem que declarar lá no seu contrato social qual é o objetivo social, ou seja, qual é a finalidade daquela empresa. Então, compra e venda de imóveis, por exemplo, né? Ou um hortifruti, compra e venda de frutas, verduras, etc. Ou padaria, ou prestação de serviços, o escritório de contabilidade, por exemplo, né? Sim. Prestação de serviços contábeis, etc, etc. Agora, não pode vender fruta. Exatamente, porque a não ser que você altere o objetivo social, né? E aí, o que acontece? O sócio administrador normalmente não pode exercer nenhum ato que não esteja previsto no objetivo social. Ou seja, o objetivo social e o contrato social é a lei que rege exatamente essas questões. Exato. Então, por exemplo, numa sociedade de um hortifruti, né? Compra e venda de verduras, hortaliças e tal, né? O sócio administrador vai e quer vender o imóvel da empresa. O objetivo social da empresa não é venda de imóveis. Ele vai poder? Não, normalmente não. Os contratos sociais vão proibir isso aí, vão exigir a concordância dos demais sócios. Então isso é muito importante, né? A gente lida com isso diariamente porque normalmente aparece o sócio administrador querendo fazer uma procuração lá no cartório de venda de imóveis. Aí o que eu leio? Contrato social. Peraí, só um minutinho, deixa eu verificar aqui se o senhor pode assinar sozinho pela empresa. Normalmente não, não pode. Normalmente está no finalzinho da cláusula, né? Ou num parágrafo único, né? Exatamente. Pode fazer tudo. Salvo, exceto, ou excetuadas as hipóteses. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. O administrador pode muito, mas não pode tudo. Exato. Né? Agora, em relação ao caso concreto que o João trouxe, né, João? É a doação de um patrimônio que pertencia à empresa para um dos sócios. Pode ou não pode? Pois é, pode, né? Porque, veja, são personalidades jurídicas distintas, né? O patrimônio que é da empresa não tem nada a ver com o patrimônio do sócio, né? Então, as cotas da empresa é mais um patrimônio que o sócio tem. Sim, ok, porém, o que pertence à empresa é da empresa. Exatamente. E não especificamente dos sócios. Então, a empresa pode sim transferir um patrimônio, um imóvel, por exemplo, que está no patrimônio dela, no acervo do patrimônio dela, para um dos sócios. Não há problema nenhum. Inclusive doar todo o patrimônio. Sim. Né? Exatamente, não há proibição alguma. O que confunde as pessoas é o seguinte, vamos supor que um dos sócios seja o Ronaldo. E aí, o Ronaldo vai receber em doação um imóvel da sociedade. Aí o Ronaldo vai aparecer na escritura de doação, assinando como representante da pessoa jurídica. Exato. E o mesmo Ronaldo vai aparecer como donatário do patrimônio. Aí as pessoas, o Ronaldo não pode doar para si mesmo. Não tem nada a ver. O Ronaldo aqui, não, o Ronaldo, o primeiro doador, ele não é a figura central. A figura central é a empresa. É a empresa. Que só está representada por ele. Representada por Mas quem comparece é a empresa. Quem comparece é a empresa. Exato. O doador não é o Ronaldo, é a empresa. O donatário é o Ronaldo. Exatamente. Né? Então é importante essa distinção, porque ela tem muitas implicações. Né? Outra coisa importante que eu lembrei aqui agora, quando você constitui uma empresa e estabelece o percentual de cotas que você vai ser o proprietário, você tem que integralizar essas cotas. Né? E a integralização nada mais é do que aportar o recurso necessário para que a empresa funcione. Né? Então você só responde até o capital integralizado, não é isso, Perfeito, Felipe? exatamente. Então, se você, por exemplo, eu tenho 70% de uma empresa cujas cotas sociais são de
10 mil reais. Então, quando eu aportar 7 mil reais na empresa, eu já me isento de responsabilização no meu patrimônio particular. Eu respondo só até o valor integralizado no capital. Perfeito. E isso é a blindagem que você falou. A partir desse momento, o sócio está tranquilo em relação ao seu patrimônio particular. Exatamente, porque ele já aportou o patrimônio que seria de responsabilidade dele junto à empresa. Agora, uma pergunta interessante aqui. Responsabilidade civil. Eu tenho uma lanchonete, né? Uma empresa constituída, uma limitada e tal. E aí, um belo dia, uma pessoa escorrega, o chão estava molhado, escorrega, bate a cabeça e morre. A família vai entrar com uma ação pedindo indenização. Contra quem? Contra a empresa, né? Exato. O mais que não tenha... não seja um agente que tenha causado dano, né, de certa forma, mas é quem é responsável, tem personalidade jurídica, tem patrimônio, inclusive, necessário para poder pagar uma indenização. Até porque é onde ela estabelece a própria função. Né? Você falou, era uma lanchonete. Então, se ali funciona a pessoa jurídica, de fato, quem deve responder é a própria pessoa jurídica. E se a empresa não tiver patrimônio para arcar com a indenização? Nesse caso? Nesse caso, Virgílio, é fácil. Se a empresa não tem mais patrimônio, ou seja, não tem mais nada que possa custear, o patrimônio do sócio ou dos sócios não será afetado pela eventual execução ou pela eventual ação. Exatamente, né? Porque é a empresa que responde pelos danos que ela causar. Os sócios não. Só em caso de desconsideração da personalidade jurídica, é o que o João falou, mas é uma hipótese muito específica, onde há uma tentativa de fraude, onde, por exemplo, as pessoas dilapidam o patrimônio da empresa propositalmente para que ela não tenha dinheiro para custear eventuais indenizações. Mas nesse caso que eu mencionei aqui, da lanchonete, não. A empresa que tem que responder, o sócio não tem nada a ver com isso. Aí você vai em busca de créditos futuros, alguma coisa que a empresa tenha para responder. Agora, uma grande dúvida também que muita gente tem é se servidor público, por exemplo, pode ser sócio de empresa. Excelente pergunta, né? Isso aí sempre surge essa dúvida, né, Felipe? Exato. E é algo que as pessoas muitas vezes confundem. Os servidores podem sim ser sócios, porém não podem ser administradores, né? Então ele pode compor a sociedade, pode ser um sócio de uma empresa, porém ele não pode exercer a atividade de administrador. Exatamente. Muitos servidores têm essa dúvida mesmo. E o motivo é muito simples, né? Como é que eu vou exercer uma atividade pública e ao mesmo tempo administrar uma empresa? Que horas que eu vou conseguir fazer exatamente. isso, né? Então a lei proibiu, mas ela permite que você seja sócio, inclusive majoritário. Posso ter 99% das cotas de uma empresa, ser servidor público, mas não ser administrador. Porque bem como você disse e lembrou, Virgílio, eu posso ter sócios e um administrador não sócio. Não sócio, né? Então, ou seja, eu posso compor realmente o quadro societário de uma empresa e ser servidor público, só não vou administrar. Podemos ser sócios e servidores públicos e nomear um outro administrador, por exemplo, né? E uma coisa interessante também que me veio à cabeça agora. Empresas podem ser sócias de empresas. Sim. Então, no quadro societário, por exemplo, tem lá Padaria Santa Clara. E aí você vai no contrato social, quem é sócio? Hortifruti Nakajima. E um outro hortifruti, por exemplo. Sim. Você não tem essa obrigatoriedade de ser pessoa física. Exato. Né? A pessoa jurídica também pode ser sócio. Né? Exatamente. Para finalizar, eu citei aqui a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, e eu acho que pode ficar um pouquinho de dúvida na turma aí. Alguém quer falar um pouquinho sobre o que é uma SPE? A SPE nada mais é do que uma empresa que é constituída para um fim específico. E quando você termina esse fim, é quando exatamente ela se extingue, né, no mundo jurídico. Dá um exemplo aí pra gente, Felipe. Por exemplo, você vai construir, edificar um prédio. Ao final dessa construção, ou seja, quando tiver o habite, né, das unidades imobiliárias, aquela SPE deixa de existir. Perfeito. Para fechar, a gente ouve muito falar em holding patrimonial, né? Que é a nova moda do momento, todo mundo, eu vou construir uma holding e tal. A holding patrimonial serve para fins sucessórios, né, João? Muito importante isso, né, Virgílio? Eu acho que é um tema também para a gente se aprofundar em um outro vídeo, que é um tema muito interessante, mas basicamente, muito simploriamente falando, é quando uma família quer constituir uma empresa, ele constitui uma empresa, para que aquela empresa seja a proprietária dos bens, principalmente imóveis, daquele conjunto familiar. Então, exemplo, para facilitar o inventário, para facilitar a transferência num caso sucessório, um pai e uma mãe decidem fazer uma empresa formarem uma empresa societária, onde eles colocam como sócio também os filhos.
Então, todo o patrimônio daquela família está dentro daquela empresa. Se um dos sócios falecer, você não faz o inventário de todo o acervo patrimonial. Você faz só o inventário das cotas societárias. Então, facilita muito o processo do inventário. Perfeito, né? perfeito. Então, vamos lá, só exemplificando aqui. Essa família tinha 10 imóveis, né? Ela transferiu os imóveis para a propriedade da empresa, da holding que ela criou, e colocou pai, mãe e filhos ali como sócios. Vamos supor que o pai venha a falecer. Se não tivesse havido essa transferência do patrimônio para a empresa, você teria que fazer o inventário de 10 imóveis, né? Transferir meia ação, que a gente já falou em outros vídeos aqui. Mas como eles constituíram essa empresa, a empresa que é dona dos imóveis, e a empresa não morreu, como a gente falou no começo da conversa. Quem morreu foi o pai. Nesse caso, o que vai ser inventariado? As cotas sociais daquele pai. Então é um processo muito mais tranquilo, né? Muito menos traumático, muito menos dispendioso, é um processo mais barato e mais ágil. Você não tem que ficar ali buscando, vou buscar o imposto do imóvel, fica lá no Pará, o outro imóvel fica em Minas Gerais e tal. Você não vai precisar fazer nada disso, porque as cotas sociais serão tributadas uma vez só aqui. Exatamente. E facilita também até a própria administração dos bens. Verdade. Né? Porque a empresa continua, como você falou. De 100, 200 anos, o patrimônio continua e a empresa continua tocando. Então eu acho que foi muito legal o papo de hoje, né? A gente falou aqui de questões que dizem respeito ao dia a dia do cartório. As dúvidas que a gente solucionou aqui fazem parte do dia a dia do cartório. O papel do sócio, a diferença entre a empresa e o sócio, né? A diferença de personalidade jurídica. Falando dos tipos administradores. Sócio-administradores, falamos de constituição de empresa, junta comercial, CNPJ, tipos de pessoa jurídica, cláusulas do contrato social e a questão da sucessão, né? Das holdings familiares. Eu acho que é isso. É isso. Então é por isso que você não conseguiu demitir o João. É isso. Exato. Precisava dele aqui, né? Para dar essa aula para nós. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Hoje falamos do papel dos sócios nas empresas. E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e, claro, fique sempre por dentro.